de São José do Rio Preto e da região, ela já é bastante conhecida, pois que várias oportunidades tivemos de tê-la conosco, antecedendo com seu canto maravilhoso as conferências de Divaldo Pereira Franco. E tem se apresentado também outras vezes nas casas espíritas de Rio Preto e região, fazendo palestra, como na noite de hoje vai nos brindar com uma palestra aqui no AELUS. Amanhã ela estará fazendo a palestra do Francisco de Assis. Depois de amanhã, lá no Fé, Amor e Caridade do Marcos Leles. E na quinta-feira, encerrando essa jornada, lá no IELAR. E quem quiser acompanhar a nossa querida Paula Zampi durante essa sua estada em São José do Rio Preto, nos honrando, nos brindando da sua presença, basta tentar se lembrar. Hoje aqui, amanhã, Francisco de Assis, depois de amanhã, Fé, Amor e Caridade, quinta-feira IELAR. Paula Zampi, como dissemos, é muito conhecida no meio espírita em geral e, por que não dizer, no meio artístico. Ela já teve ensejo de participar N vezes cantando em programas do Silvio Santos e dos programas dele mesmo. E na Rádio Boa Nova, 2 vezes por semana, ela se apresenta. E também podemos ouvi-la cantando, respondendo questões, etc., também através do canal do Boi. Qual é o canal do Boi, hein, gente? Eu sei que só se pega pela antena parabólica. Já ouvi falar no canal. Você sabe, Lúcio, qual é o canal do Boi? Sabe não? Como é que é? 35 pela parabólica. Então é o canal 35 da NET. Antena, quem tem antena parabólica. Que dia que é o programa? Terça às 23 horas, quarta às 10 horas da manhã. Correto? Então quem tem antena parabólica, pena que eu não tenho, viu? Eu vou ver se eu compro meu popô em casa só para ouvir o teu programa. Só para vê-la mais vezes. Tá, Dinei, não fica bravo não, fica consumido. É porque eu adoro ouvi-la, cantar, falar, por isso que eu quero ter a antena parabólica lá em casa também. Bem, após a apresentação de nossa Paula, eu me lembro muito bem de uma vez que estávamos num teatro enorme em São Paulo, já há muitos anos atrás, e Divaldo ia proferir uma conferência. De repente, eis que 2 moças vestidas de branco, eram dois corredores, que dividiam o salão em 3 partes, e o teatro. E 2 moças vestidas de branco surgem lá de trás, cantando. A mim, me pareceu, quando eu voltei os olhos, que eram 2 anjos que se faziam presentes. Era a Paula Zampi e a sua irmã, que desceram cantando e se dirigiram até o palco. Foi uma noite linda, Paula, inesquecível. Inenarrável a beleza que tivemos ensejo de vislumbrar naquela noite, inesquecível para mim e também para todos aqueles que estavam presentes naquele teatro. Foi uma noite muito bonita, como será muito bonita a noite de hoje. E após a palestra, após as atividades aqui na casa, ela trouxe 2 CDs. Tem um novo, cujo título é Paz. Inclusive nesse novo tem também a voz do Alan Vilches, nós estávamos ouvindo em casa, e do Alan Vilches, e também da Jusilene Galo, e ainda mais da Priscila Beira, que também cantam com a nossa Paula Zampi nesse CD novo, que ela hoje está lançando. Estarão à venda o CD Amai e esse CD na hora do chá aqui fora. Fiquemos para o chá, ou pelo menos a gente vai até lá. É importante que a gente diga que a renda oferida
com a venda desses 2 CDs, redundam em benefício da Casa da Criança Betinho, situada na Vila Carrão, que atende a 100 crianças especiais com problemáticas psíquicas ou físicas, 100 crianças. E também o IASE, Instituto Santa Teresinha do Menino Jesus, na Vila Sabrina, em São Paulo, que atende também 30 crianças de rua. A renda é revertida para essas 2 instituições. Nós teremos ensejo de ficarmos com um pouquinho daquilo que nós vamos ouvir na noite de hoje, tendo esse CD em casa, para ouvirmos e nos relembrarmos desta noite. Tenho que certeza, será maravilhosa. Ficaremos, portanto, com Paula Zampi e ainda ajudaremos a todas essas crianças que se fazem beneficiar nessas 2 instituições. Então vamos dar continuidade e creio que agora é só passar a palavra para a Paula. Paula, o microfone é todo seu. Boa noite. Sabe, gente, eu fui afundando na cadeira conforme o senhor Ricardo estava falando. Falei, meu Deus, por que tanta coisa, não é tanto assim, né? Mas que nós possamos tentar juntos não pensar na forma, não pensar nos títulos, mas nos integrarmos e entregarmos a um ideal, que é trazer a paz, o amor, a fraternidade, o trabalho que Jesus implantou no planeta Terra. Então, é este o caminho, não importa o resto, o importante é a nossa meta. E falando do importante, a nossa meta, agradeço ao carinho do senhor Ricardo, da Sônia, da dona Alicinha, porque eu cheguei aqui em Rio Preto ontem à noite, hoje de manhã já estava aqui conversando com o senhor Ricardo. O senhor Ricardo, você vai para cá? Eu falei, nossa, eu cheguei em Rio Preto, não sabia nem para onde ir, e de repente já começaram a abrir as portas. Então, agradeço ao carinho dos amigos espíritas e não espíritas daqui de São José do Rio Preto, e é com muita alegria que nós estamos nesta primeira semana do mês de janeiro do ano de 2010, e que nós possamos estar aqui agora de verdade, de corpo e de alma, porque como ouvimos a prece de conexão, que estejamos todos conectados realmente a esta plede de espíritos amoráveis, que trabalha neste ponto de luz e que investe na criatura humana, no sucesso, na alegria, na felicidade, e vivermos sempre amparados por Jesus. E falando em Jesus, nós vamos iniciar este nosso encontro. Nós temos um trabalho, além de palestras, porque muitas vezes não deixam cantar dentro das palestras dos centros espíritas, né? Então nós fazemos só palestras, mas aqui houve a permissão, então vamos fazer uma palestra um pouco diferente. Vamos fazer uma palestra musicada. Quem não gostar, depois pode dar a sua opinião no final. Mas que a partir deste instante nós utilizemos de um veículo que talvez seja desconhecido de muita gente. Existe a oratória, existe a literatura e existem as artes em geral. Inclusive, esse instituto que nós trabalhamos, o IASE, Instituto Santa Teresinha do Menino Jesus, é um instituto católico, e eu vou contar depois porque fui levada a trabalhar com freiras, mas nós sabemos que Jesus, que os benfeitores estão em todos os cantos, independente do título religioso ao qual nós professamos. O importante é estarmos ligados ao bem. E quando nós percebemos esta conexão, com certeza esta plede de espíritos amoráveis de várias doutrinas estão aqui conosco, nos estimulando, nos acendendo, nos elevando ao Mestre Maior Jesus. E a música é um elemento muito importante também para a doutrina espírita, desde que ela seja também um instrumento para nos levar à paz, nos elevar à paz. Por isso que não podemos cantar qualquer coisa dentro de uma casa espírita. Nós, tanto numa palestra quanto em qualquer trabalho, a música é muito bem
estudada para ser um trabalho de ambientação ou um trabalho terapêutico, que é esta nossa função aqui agora. Então nós trabalhamos com musicoterapia e a partir de agora nós vamos tentar utilizar da ciência intercalado com todo um conhecimento doutrinário, com todo um trabalho que a Pleiade de Espíritos da Verdade trouxe a nós através do amor, da sabedoria de Allan Kardec. E se existe alguém aqui que não seja espírita, não importa, nós nem queremos saber quem não é. O importante é estarmos juntos. A partir desta conexão que já foi feita, nós estamos em uníssono com o Mestre Jesus. E vamos continuar fortalecendo esta nossa energia, esta nossa vontade de realmente viver num mundo melhor, que é este o ideal de todo cristão. E a partir desse instante, através desta canção, vamos pedir para que todos nós estejamos juntos em pensamentos, em palavras e cantando. Porque se existe um ditado que diz que quem canta... Pois é, certamente aqui no Aeluz, todos os que entraram não carregam males nenhum. Mas se houver alguém que deixou na porta e depois vai pegar de volta, que agora possamos, quando sair daqui, pegar a mala mais leve. E certamente pegaremos, porque através da ajuda desta pleiade de espíritos que estão aqui já trabalhando intensamente por todos nós, nós sairemos daqui com a nossa mala um pouquinho mais fluídica. E esta primeira canção, ela foi composta há alguns séculos atrás. Não sabemos se esse espírito ou não, se este mensageiro ou não, mas também não importa. O importante é termos noção para, como Jesus nos ensina, ter ouvidos para ouvir, ter olhos para perceber, vontade de assimilar e coragem de expandir os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções. Então, a partir de agora, vamos nos conectar com a pleiade de espíritos franciscanos para estarmos juntos a este espírito que há muitos séculos atrás caminhou ao lado de Cristo e depois reencarnou na Itália como um dos maiores mensageiros após a vinda de Jesus. Ele é um dos maiores espíritos que a Terra já recebeu. Nada melhor do que viajarmos para a Itália a partir de agora e estarmos unidos a Francesco Bernardoni, nesta canção intitulada A Canção da Paz, a oração de São Francisco. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu, onde houver ofensa que eu, onde houver discórdia que eu, onde houver dúvidas que eu, onde houver erros que eu leve, onde houver desespero que eu leve, onde houver tristeza que eu leve, onde houver pedras que eu leve, ó Mestre, fazei que eu procure consolar, compreender, amar, pois amando é perdoando e é morrendo que se vive para
paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que o leve o amor. Onde houver dúvidas, que o leve a fé. Onde houver erros, permita, Senhor, que o leve a tua verdade. Desespero, esperança, tristezas, alegrias e trevas, permita, Senhor, que o leve a tua luz. Mestre, uma menina muito especial. Agnes, desde pequena, chamava a atenção dos seus pais em razão da sua doçura. Agnes, às vezes, quando saía com os pais pelas ruas, ela parava para olhar uma criança, fosse ela bem vestida ou mal vestida, olhar e conversar com mendigos nas ruas. Agnes reencarnou em 1910 na Albânia. Quando Agnes tinha entre 9 e 10 anos, ela decidiu conversar com os pais para fazer uma solicitação. Pediu que queria ser enfermeira. Os pais, numa situação não muito privilegiada socialmente, economicamente, fizeram de tudo, mas conseguiram com que Agnes completasse o estudo de enfermagem. Depois de completado o estudo de enfermagem, Agnes fez mais um pedido aos seus pais. Disse: eu quis estudar enfermagem para ajudar os mais necessitados. E também fiz uma pesquisa. Gostaria de ajudar aos necessitados nos dos pontos mais carentes do planeta. E Agnes pediu aos pais que queria servir a Jesus num voto de pobreza, servindo ao corpo e à alma num dos pontos mais carentes da terra. Os pais, com uma dor no coração, mas não podiam negar, atender a solicitação daquela jovem, doce e agora enfermeira. E lá foi Agnes servir a Jesus, porque ela realmente decidiu fazer votos de pobreza, não levar muita coisa e viajar para um país muito distante. Ela havia estudado a cultura daquele país, porém
Quando ela chegou lá, ela não imaginava que ia encontrar tudo aquilo que encontrou. Quando Agnes aportou na Índia, começou a ver pelas ruas pessoas se desfazendo em doenças infecto-contagiosas, crianças comendo lixo, mulheres dando à luz a céu aberto. Agnes ficou apavorada. Meu Deus, o que eu posso fazer nesse local? Por quê? Não havia respeito dos privilegiados economicamente, socialmente, quanto àquelas pessoas necessitadas, ao extremo. No respeito ao corpo, no respeito ao ser humano. Agnes foi levada à cidade a qual ela escolheu a dedo. E realmente, lá nessa cidade não havia um hospital. Agnes foi levada a um convento. Quando chegou naquele convento, ela ficou impressionada, porque as freiras serviam a Jesus, mas não tinham olhos para os homens, para a criatura humana. Agnes, andando pelas ruas da cidade de Calcutá, viu coisas piores do que quando ela chegou na Índia. E ela decidiu: não posso cruzar os braços. E começou a levar para dentro do convento mulheres grávidas, crianças carentes, pessoas com hanseníase, lepra para nós. As freiras mais antigas não gostaram nada daquela jovem estrangeira, burlando as regras do convento, levando pessoas necessitadas. Pessoas não imaginam. Elas diziam: aqui não é lugar para isso. E Agnes pensava: aonde, meu Deus, é lugar para cuidar de tanta gente necessitada? Não demorou muito. A irmã superiora mandou uma carta para o Vaticano, reivindicando uma postura diferente daquela freira estrangeira e rebelde, porque ela levava, ela não estava nem aí. Começou a levar, e ela, como enfermeira, a única enfermeira do convento, começou a atender as pessoas dentro do convento, o lugar mais decente que ela havia encontrado. A carta a qual a Madre Superiora mandou para o Vaticano não demorou muito para voltar a resposta. E a resposta foi dada diretamente para Agnes: irmã, ou a senhora para de colocar necessitados, crianças, mulheres grávidas, ali não é lugar, convento não é lugar, não é maternidade. Não tem condições de colocar pessoas com doenças infecto-contagiosas. O que será das freiras? Ou a senhora para de colocar toda essa gente dentro do convento, ou a senhora sai do convento. Agnes, com os olhos marejados, fechou e pensou: eu vim para servir a Jesus. Se Jesus não tinha onde ficar, e é assim a regra, eu saio do convento. Agnes saiu do convento. Foi levada por algumas poucas freiras simpatizantes do trabalho dela para um lugar não muito longe do convento, mas para nós brasileiros até que não é muito difícil assimilar, principalmente quem vai em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui em São João do Rio Preto eu não vi até agora favelas numa situação tão crítica, mas quem vai para São Paulo, inclusive essa instituição que eu trabalho, na Vila Sabrina, é dentro de uma favela. Então quem já entrou numa favela, no meio mesmo dessas favelas grandes, essa favela da Viola, na Vila Sabrina, uma favela muito grande,
Nós vemos coisas que não imaginamos, porque nem as câmeras das reportagens chegam aonde nós podemos chegar quando adentramos uma favela. Então Agnes foi levado como se fosse um lugar, uma favela que nós conhecemos aqui no Brasil. Descrevem as pessoas que contam estes casos que o local era de 1,5 metro por 1,5 metro, onde ficou a Agnes, 1,5 metro por 1,5 metro, chão de terra batido, paredes de madeira mais vazadas do que barravam o vento e a chuva, e praticamente sem teto. Acima de toda esta limitação ainda passava uma nesga de esgoto. A primeira noite que Agnes dormiu neste local, ela dormiu sentada. Não havia móveis nenhum. Ela saiu do convento com a roupa do corpo por mais uma troca. Não tinha nada para comer, não tinha nada para beber. Quando começou a amanhecer o dia, algo muito interessante aconteceu. Algumas crianças chegaram lá na porta daquele pseudo barraco e começaram a gritar: irmã, saiu de lá. Pensou, mas ninguém sabia que eu estava aqui, a não ser algumas amigas, freiras, que me trouxeram para cá. E aí então ela perguntou para as crianças: quem falou para vocês que havia alguém aqui? E as crianças em uníssono contaram a mesma história. De madrugada, uma noite fria, na cidade de Calcutá, elas com fome, na rua, um homem passou e disse: quando começar a clarear o dia, vocês sigam por aqui e por lá. E foi descrevendo a trajetória e disseram: vocês vão chegar lá, existe uma freira lá, naquele barraquinho. Esta freira é um anjo e ela ajudará vocês. Quando Agnes ouviu aquilo, ela olhou para o céu e disse: Deus, eu não tenho nada para dar para estas crianças. Agnes olhou para o chão, olhou para os lados. Havia em uma das poucas madeiras na parede uma lasca. Ela arrancou uma lasca e começou a escrever naquele chão de terra e a desenhar. Foi o primeiro trabalho de evangelização infantil desta freira que ficou 1 ano sem o apoio da igreja, mas mudou a história não somente de Calcutá, como chamou a atenção do mundo, porque daquele dia em diante ela tirou o seu nome de Agnes e, como devota de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela mudou o seu nome para Teresa. E nesta manhã, primeira manhã em que ela saiu do convento, foi o primeiro trabalho de evangelização infantil na cidade de Calcutá, da tão conhecida hoje Madre Teresa de Calcutá. Que mulher é essa? Que não se apegou em bens nenhum, não teve nem medo das diferenças idiomáticas, não teve medo do contágio, não teve medo da insegurança, do que viria daqui a pouco. Enfrentou o mundo e mudou a história e os conceitos de muita gente. Ela, médium clarividente, clareaudiente, médium de cura, Madre Teresa de Calcutá. Por que contamos essa história? Dentro de uma casa espírita, onde sabemos que existem muitos vultos dentro do movimento espírita, tão belos, tão sublimes, de tantos desprendimentos quanto Madre Teresa de Calcutá, um vulto hoje cultuado pelo catolicismo. Eu, no ano de 2008, fui levada por uma orientação a começar a estudar a vida de Madre Teresa de Calcutá.
Não sabia porquê, mas fiquei muito interessada nas primeiras histórias e comecei a me aprofundar na vida de Madre Teresa. No ano passado, em maio de 2009, eu fui levada por uma pessoa que estava numa casa espírita, mas não era espírita. Ele esperou todo mundo ir embora e veio falar comigo: olha, gostei muito do que a senhora falou e das suas músicas, e gostaria de saber se a senhora faz atividades em outras religiões. Eu falei: olha, faço sim. Eu canto e falo quando me deixam em igreja evangélica, porque quando me perguntam, depois da primeira música, às vezes me perguntam: nossa, mas que maravilha, adorei a sua música, a sua voz, de que congregação a senhora é? Eu abaixo a cabeça, penso, falo: seja o que Deus quiser, e levanto e falo: eu sou espírita. Aí eles falam: muito obrigada, até a próxima oportunidade. Não me deixa mais nem cantar mais nenhuma. E nunca mais volto. Não sei qual a razão, mas também não tem problema. Na igreja católica também me chamam para cantar em casamentos, cantar em missas isso, missas daquilo. Eu vou. Então essa senhora falou: bom, mas é para cantar numa igreja católica mesmo. A senhora pode ir? Falando: se a minha agenda permitir, eu irei. E aí, não demorou muito, ele pegou meu telefone e me discou alguns dias depois. E marcou: olha, tal dia, a senhora pode ir na Igreja da Candelária, que fica na Vila Maria, em São Paulo. Aí, lá fui eu. Minha agenda dava, estava aberta naquele dia. Fui eu. Eu pensei: bom, se eu chegar lá, nunca cantei na Candelária, se o padre perguntar, eu vou ter que falar. Serei excomungada e mais uma a menos, né, na minha agenda. Mas tudo bem, fui. Cantei umas 4 ou 5 músicas durante uma missa de ação de graças. Não me mandaram falar, ainda bem, né? Mas depois de cantar, aí vieram algumas pessoas falarem comigo. E no final, algumas freiras, 3 freiras. E uma delas entregou um cartão para o Ney e falou: olha, fale para ela entrar em contato comigo. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu vou falar com a freira vai saber, eu já sabia da história, já tinha delineado. A freira vai perguntar de que igreja eu sou, eu vou falar que eu não sou de igreja nenhuma, que eu sou espírita. E aí, né, vai ser mais uma decepção para mim e para ela. Aí eu levei uns 15 dias mais ou menos para ir falar com essa freira. Mas decidi: bom, vou lá, tudo bem, seja o que Deus quiser. E fui. Qual não foi a minha surpresa quando eu entrei nessa instituição que fica dentro da favela, que hoje trabalho lá. Abri os portões, eu vi na minha tela mental Madre Teresa. Chorei muito porque o lugar é muito pobre, crianças sujas correndo para lá e para cá. São 170 crianças, eu trabalho com 30, mas são 170 crianças dentro dessa instituição, dentro da favela, uma área de alto risco, porque tráfico de drogas abundante lá. Mas o mais interessante foi quando eu fui chamada por essa freira que deu o cartãozinho na sala dela. Eu pensei: é agora, mas vamos lá. Aí ela pediu gentilmente para que eu sentasse e ela disse: olha, eles me falaram que a senhora é espírita. Eu quase desencanei, gente, quando ela falou isso, porque ela não esperou nada. Ela falou isso: eles me falaram que a senhora é espírita. Eu falei: nossa, irmã, tinha muito espírita dentro da igreja? Aí ela falou assim: não foram homens, foram os espíritos. E agora eles estão aqui dizendo que eu posso confiar na senhora. E aí, gente, eu chorei muito, quase desencarnei. Até aí eu não sabia que elas eram de Santa Teresinha, porque aí eu já juntei, porque Madre Teresa era devota de Santa Teresinha, Joana de Ângeles psicografava mensagens de Santa Teresinha, e aí minha cabeça foi a 1000 por hora, quase que eu vesti um hábito, mas eu decidi: bom, já que ela sabe que eu sou espírita e está me aceitando, não preciso pôr hábito e vou embora. E lá fui. Então, hoje trabalho com essas crianças e temos a certeza que não existem rótulos religiosos que vão nos elevar ao Pai, que vão fazer com que nós adentremos a mundos melhores, mas sim a nossa mudança.
E esta música, ela é muito cantada, porque depois que eu comecei a estudar a vida de Madre Teresa, conheci Padre Marcelo Rossi. Eu não sei se eu contei essa história aqui, mas eu conheci Padre Marcelo Rossi. Eu não gostava muito de Padre Marcelo, não. Se tiver algum católico que me perdoe, eu não gostava muito dele, não gostava, passado. Porque depois, me aproximando dele, fiquei apaixonada por ele, porque na verdade ouvi muitas coisas bonitas da boca dele. Tenho certeza que ele já leu o Livro dos Espíritos. Se ele não leu o Livro dos Médios também, né? Porque soube que ele faz atividades como para nós de desobsessão, eles fazem lá os descarregos deles lá. Mas aí eu decidi, sabe de uma coisa? Vou cantar músicas, independente se são evangélicas, católicas, espíritas, mas músicas que nos elevam a Jesus, que nos faz aproximar-nos de Deus. E esta música, apesar de ser muito cantada por Padre Marcelo Rossi, ela está contida no Salmo. Alguém aqui já leu os Salmos? Não leram? Quem não leu, leia pelo menos o Salmo 139. Deus, na sua ciência grandiosa, permite que mãos de luz sejam conosco. E neste Salmo 139, nós vamos ver embutido lá a doutrina espírita. Sonda-me. E que nesse instante, as mãos do Pai possam fazer chuvas de amor e de luz sobre nós. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, por tantos pequenos, Senhor, e por eles tuas mãos em mim repousa a consciência. É grandiosa, não alcanço de tão nada. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas.
nos ama. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, nos diz: Ele é a porta. Se nós começarmos a trabalhar em nós o discernimento para termos a vigilância necessária, realmente, como dissemos a princípio, ter ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, vontade de trabalhar realmente, não para o meu sucesso, para as minhas conquistas individuais, mas para trazer a paz que Jesus nos diz através do Evangelho, que os Espíritos nos estimulam até hoje a termos o discernimento, o cuidado nas palavras. Hoje nós temos muitas facilidades nos meios de comunicação, a internet na ponta dos nossos dedos, curso disso, daquilo outro, que nos fascinam para chegarmos ao pódio, um sucesso individual. Cuidado, porque enquanto estivermos correndo em busca do sucesso individual, do destaque, o meu nome, a minha família, a minha cidade, nós estamos esquecendo de seguir as pegadas de Jesus. E Ele é a porta, porque a porta larga é muito fácil de encontrarmos constantemente. Agora, a porta estreita, esta é a mais difícil de aceitarmos entrar, passar por ela. Porém, como contamos a história de Agnes, Madre Teresa de Calcutá, também temos muitos vultos, e um deles falamos em João, capítulo 10, versículo 7. João o evangelista, o único discípulo que acompanhou Jesus até o Gólgota. Como João, outros tantos que viram Jesus, que subiram, mudaram a sua conduta. Este espírito que hoje é militante no movimento espírita, conhecido por todos nós como o médico dos médicos, Dr. Bezerra de Menezes. Esta canção conta uma das existências de Bezerra, a qual ele conheceu pessoalmente Jesus. Esta música, ela não foi composta nem na Igreja Católica, nem na doutrina espírita, ela é uma música evangélica, mas conta para nós a história de Bezerra. Faz um milagre em mim. Quem puder, quem quiser, cante conosco. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, Jesus, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais
fazer um milagre em nós, Ele está fazendo sempre através do seu amor para nos despertar. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, Jesus, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em todos nós, Senhor. Fazer um milagre, porque o Espírita sabe que não existe o passe de mágicas, a transformação sem o merecimento. Mas, Senhor, tenha tolerância para conosco, porque nós queremos subir como Zaqueu subiu a árvore para te ver. Nós também, Senhor, queremos despertar este amor, esta verdade, para subirmos até ti. Este amor, quando conquistado, ele é eterno, ele é sublime, ele é imbatível. Este amor rompe todos os obstáculos dimensionais, obstáculos muitas vezes inacreditáveis pela criatura humana. Quando há o amor, há o milagre, há a transformação da criatura humana em ser divino. Nesse instante, quem quiser, imagine e idealize o que mais deseja. Não importa seja uma conquista material, não importa seja alcançar a sua consciência com o ser eterno, com o Espírito viajor no universo. Mas que possamos estar em uníssono
no ideal, seja a conquista material, sem sufocar, massacrar ou apagar os sonhos daqueles que caminham conosco. Seja a nossa meta como seres viajores do universo, mas na consciência, permanecendo no bem, não importando quem se depara conosco dizendo ao contrário, que o melhor é seguir pelo outro lado. O amor é sublime, é eterno. Esta canção está em uníssono com a doutrina espírita. Mensagem do espírito Rosemary Brown, na canção de Chopin. Esta canção é considerada pelos musicoterapeutas como uma música terapêutica. Tristece, de Chopin, na letra, na mensagem de Rosemary Brown. Eterno amor. E que nesse instante possamos nos elevar a nossa alma para estarmos em uníssono com o amor maior do Cristo, do Pai. Acorde, amor, para me ouvir. Venho cantar-te quando sou feliz e no silêncio, mesmo sem palavras, brilho como um sol para aquecer teu coração. Eu retornei para te mostrar que o nosso amor jamais vai se acabar e os portais tristos te esqueci. Ouça o meu cantar. Nesse instante, não existem mais paredes neste local. Não existe mais teto. Nesse instante, é o amor, a célula maior que nos une. Nesse instante, nós recebemos parentes e amores nossos a falar. Acorde, amor, para me ouvir. Venho contar-te o quanto sou feliz e no silêncio, mesmo sem palavras, brilho como um sol para aquecer teu coração. Eu retornei para te mostrar que o nosso amor jamais vai se acabar e os portais tristos por ti. Te esqueci. Ouça o meu cantar que vem selar nosso eterno amor. Nosso eterno amor. Eu te amo. É o amor. É o amor
que abre as nossas percepções, para que tenhamos o discernimento necessário para separar o joio do trigo. Neste mundo onde a ciência e a tecnologia está no auge, onde o mundo não é mais barreiras para nós, em segundos conversamos com qualquer pessoa, em qualquer ponto do planeta, onde conseguimos enviar mensagens, imagens e mesmo conversar ao vivo e a cores. A tecnologia está aí. Mas onde está a nossa moral para poder aproveitar de tudo que nos é dado? A inteligência que nos aflora, que nos eleva à asa. Porém, ainda estamos desnorteados, porque a nossa asa do amor está fraquinha. Como saber qual é a porta certa? Amando. Semeando o amor em tudo que nós fazemos. Enxergando o amor mesmo naquelas situações e naquelas pessoas que achamos que não foram criadas por Deus. Amar sempre, amar muito, como Jesus nos ensina, demonstrando que o primeiro mandamento é amar a Deus, mas para amarmos a Deus, precisamos amar a todos os seres que nos servem. Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, uma mensagem nos diz: a criatura humana só conseguirá amar, realmente colocar em exercício o verbo amar, quando respeitar todos os seres que a cercam, sejam seres que para a percepção humana tenham vida ou não, porque tudo que cerca a criatura humana é criação do Pai. E se nós, espíritas, cristãos, começarmos a nos unir, deixa de lado, não importa que seja evangélico, vá lá, se o evangélico não entra dentro de uma casa espírita, vamos lá orar com eles, entrar em ressonância com o amor. Se um católico não entra na casa espírita, vamos nós. Não precisamos nos exibir, não falar: eu sou espírita. Não. Jesus não se exibiu para ninguém, Ele agiu, Ele amou. E nós precisamos começar a mudar o mundo amando, sem impor ação nenhuma do outro, sem exigir nada do outro, mas darmos o melhor, como Madre Teresa nos mostrou, como Zaqueu Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, que este ano comemoramos o centenário desse homem-luz contemporâneo nosso, como Allan Kardec, como Santa Teresinha, como muitos e muitos missionários. Muitos deles passaram pela terra no anonimato, mas que nesse instante possamos voltar a entrar em uníssono através da nossa vontade, com o amor, com a doçura, com a meiguice da nossa Mãe Maior. E que nesse instante de prece, que esta prece cantada seja para nós um momento de reflexão: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Entrei em 2010 para quê? Será que eu consigo servir esse serviçal real, o serviçal da luz, da paz e do amor? O que eu preciso fazer para sentir a felicidade, para semear a felicidade, para viver a felicidade? Vamos tentar em uníssono perceber a movimentação da espiritualidade aqui agora, que retiram de nós, porque se nós até agora doamos um pouquinho, mesmo que inconscientes,
nós vamos agora doar muito mais. Doar para o Ielar, lá longe, onde nós estaremos na quinta-feira, o hospital, para todos os hospitais que cuidam do corpo, para esta casa que cuida do corpo e da alma, para aqueles que não têm coragem de adentrar a um templo religioso, seja ele qual for, a pessoa não tem nenhum estímulo. Vamos vibrar por eles, por aquelas pessoas que estão nas ruas, ainda desconhecendo a luz e comungam com as trevas. Vamos vibrar muito amor por todos aqueles que ainda desconhecem a essência desta palavra sublime, pois nesse instante o amor se faz neste local. Ave Senhora da Paz, Ave Maria. pois a luz, o amor do Pai se torna cada vez mais intensa, bombardeando para que a criatura humana desperte o mais rapidamente
vez nenhuma de minhas ovelhas estará perdida. Acreditemos que não há barreiras para aquele que ama. Acreditemos que a alegria de servir nos impulsiona a estrada da luz. Não importa que o mundo nos ignore, não importa se sejamos belos no corpo ou se a feiura repele aquele que não tem olhos para enxergar o amor. Nesse instante de transformação, que tenhamos juntos a coragem, seja cisco, seja estrela, de seguir em frente, pois a mudança planetária já se faz há muito, mas a mudança no coração da criatura ainda está cega para a luz. É a alegria, é o trabalho, é o amor constante de farar a Terra, o planeta, da luz a qual Cristo acendeu há mais de 2000 anos. Amemos, acreditemos e sigamos. Jesus segue à frente de todos nós, como um farol a iluminar a nossa estrada para a grande festa. Que a paz de Jesus seja sempre a nossa meta nas ações e nas palavras, hoje e sempre. Que assim seja. Sem comentário, né? Paulo, receba o sentimento de profunda gratidão e carinho pela tua presença aqui e que você esteja sempre abençoado nesse teu trabalho maravilhoso. Agora, vamos uma confraternização, né? Mais uma salva de palmas, merece.